Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate, falando da história do patinho feio que está neste livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. A gente fala de 5 em 5 minutos para destrinchar a simbologia, a metáfora por trás dos contos que a Clarissa traz neste livro. Na história do patinho feio, que é uma história bem mais detalhada do que essa que a gente conhece desde criança, a gente tem um momento em que tem uma conversa entre mães ali. Tem a mãe pata que está chocando essa ninhada de ovos e tem outras patas mais velhas que falam coisas para ela também, e ela tem um período ali onde ela tenta tanto defender, né, o patinho que nasceu diferente, quanto enquadrar o patinho naquilo que é socialmente aceito pela comunidade que ela está inserida, até a hora que ela vai cansando e vai desistindo, e aí ela para de ser maternal para aquele patinho. E quando ela apresenta este pato, que é diferente, até porque ele não é um pato, para as outras criaturas da floresta, esse pato sofre uma grande discriminação. Ele é machucado, ele é bicado, ele sofre bullying. Então, assim, existem pessoas que sofrem discriminações sérias e graves, tá? Então, essas pessoas com certeza criam muitas feridas em si, porque são discriminações absurdas, discriminações despropositadas. Eu acho que toda discriminação é despropositada, né? Mas tem umas que doem muito, muito mesmo. Eu vou contar algumas experiências minhas, mas eu tenho plena consciência de que são pequenas discriminações que eu passei. Porém, algumas delas me deixaram marcas na minha autoestima, marcas na minha autoconfiança. E você pode até dizer assim, ai, Vilca, que bobagem, essas coisas que tu passou nem são relevantes. Claro, não são relevantes pra mim, com a maturidade que eu tenho agora, ou com a minha maturidade de quando eu tinha, sei lá, 25, 30, 35 anos. Mas quando eu tinha 5, 6, 8, 10, 12 anos, isso fez uma diferença. Isso fez eu me isolar. Isso fez eu me sentir patinho feio e fez eu me isolar. Então, você pode tentar observar se teve algum episódio ou alguns episódios desses na sua vida que fizeram você se sentir patinho feio, primeiramente, e depois se isolar. Porque depois a gente vai repetir lá na nossa vida adulta esse comportamento e às vezes a gente não sabe nem porquê. E foi uma coisinha que aconteceu lá, né? A ferida arcaica, lá antiga, certo? E até a gente pode até ter tido uma mãe forte que tentou suportar a onda, ou ambivalente, que uma hora protegeu, outra hora deixou, mas depende de nós agora. Por isso que a Clarissa fala no começo desse capítulo, importe-se menos com o que aconteceu com você e trate de encontrar a sua turma, porque isso é muito mais importante. Essas coisas a gente não vai mudar o passado, o que vai mudar é a gente ter foco agora no futuro, na nossa turma, certo? Então, alguns exemplos, tá, gente, que eu vou dar. Eu tenho plena noção que não são coisas graves e sérias. Tinha uma menina na minha escola que ela era super pop, assim, todo mundo gostava dela e eu queria muito ser amiga dela. Mas ela, gente, ela não gostava de mim de jeito nenhum. E ela me avacalhava mesmo, sabe? Ela, sabe quando tinha aquela brincadeira que você faz assim, tem uma roda, aí tem um líder que tá fazendo movimentos tipo... Aí todo mundo imita e vem alguém de fora e tem que descobrir quem é o líder. Toda vez que eu era a líder, ela apontava pra pessoa, ou seja, ela estragava a brincadeira. Quando eu era líder, ela mostrava, ela apontava pra mim e aí a pessoa descobria e eu tinha que sair da brincadeira, sabe? Como se eu fosse uma líder. Ai, que bobagem, né, Vilca? Mas estragava, eu não conseguia ficar no grupo, certo? Eu tinha que sair da roda. Depois de um tempo, ela resolveu que ela ia ser minha amiga. Aí eu... fiquei super feliz, né? E isso eu tô falando de quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, tá, gente? E aí um dia eu fui no banheiro, eu tava no banheiro e ela entrou no banheiro feminino da escola, né? Então eu tava dentro da portinha e ela entrou com uma outra menina que também era amiga dela. E aí elas começaram a falar mal de mim. Mas elas não estavam falando nada relevante, elas estavam falando, ai, como a Vilca fica feia de cabelo preso. Por isso que eu tô de cabelo preso hoje, pra reafirmar todas as coisas. E assim, o problema não é como ela fica feia de cabelo preso, o problema é a traição da confiança de uma pessoa falar pelas suas costas, uma pessoa que você acredita, que você confia. Você começa a não saber mais no que acreditar e no que confiar, certo? E aí foi mais um episódio. Depois disso, eu tive diversos outros episódios.
Quando eu tinha... E aí teve um tempo que eu fui amiga dela e depois a amizade, é lógico que essa amizade nunca existiu de verdade, né? Só existiam alguns interesses, por exemplo, que eu passasse cola. Ah, meu Deus, que eu falei aqui que eu passei cola para as pessoas. Pois é, passei. Tinha um outro grupo que era um grupo de meninas mais velhas na escola. E eu não sei por que cargas d'água elas não gostavam de mim. Eu só sei que uma vez eu tava descendo, a minha escola ficava num morro e eu ia caminhando, eu morava mais pra baixo, bem mais longe, né? Tava caminhando já na volta da aula e quando eu fui descer um morro, tava escrito assim, do pé, na calçada, né? Do pé do morro até o final. Viu caputa, viu caputa, viu caputa, viu caputa, viu caputa. Eu tinha 10 anos. Nesse dia, eu cheguei em casa e eu chorei. Das outras vezes eu não chorei. Eram coisas pequenas. Me irritavam, me deixavam brava, mas eu não ficava triste. Nesse dia eu chorei e eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, aconteceu isso. E daí ela falou, quem fez isso e tal. Daí eu falei com uma amiga minha que morava numa das casas dessa calçada e ela contou que foram 3 meninas desse grupo de meninas mais velhas. E daí minha mãe falou assim, olha, não dá bola, porque primeiramente você não é uma puta. E hoje em dia, gente, depois eu vou falar um vídeo só sobre o meu conceito de puta aqui, porque dá licença que isso é uma coisa muito ridícula e pejorativa, tá? Vamos parar de chamar as mulheres de puta, ok? Mas a minha mãe falou, primeiramente você não é puta. Segundo, se alguém escreve uma coisa dessas, essas pessoas devem ter uma certa infelicidade interna e resolveram fazer isso. Você teve alguma briga com elas? Não tive nada, nada. Depois desse tempo, elas resolveram assumir que elas não gostavam de mim, porque até então elas continuavam ali, né, meio que naquela política da boa vizinhança. Aí, gente, meu pai me deu uma mobilete, e aí eu acho que eu já tinha uns 11 para 12 anos, e eu morava longe da escola, então ele me deu pra eu ir pra escola, era frio, né, pra eu não ter que acordar tão cedo, e eu ia, nossa, feliz, mas aí começou o meu exílio, foi aí que eu comecei a me distanciar bastante, porque eu fiquei Vilca e sua moto, certo? Vilca passou a se sentir total com seu sonho de metal. Mas aí quando eu chegava na escola, elas ficavam sentadas todos os dias no mesmo banco e quando eu passava, elas cantavam uma musiquinha assim: Saracura do banhado, perna fina, cu cagado. Porque eu era muito magra, muito alta, realmente eu parecia uma vareta. E era a minha musiquinha de chegada na escola todos os dias. Então, tá. Nossa, viu que cada bobagem, né? Cadê a discriminação? Não importa, gente. O importante é assim, de graça, alguém não gosta de você. Você se sente mal. A gente não tem maturidade emocional suficiente para dizer, foda-se que não gosta de mim. Hoje eu consigo fazer isso. Há alguns anos eu já aprendi. Mas naquela época, doeu mesmo. Então eu fui fazendo o quê? Fui me sentindo patinho feio e me isolando. Por sorte, eu tive uma mãe forte que me apoiou para que isso não se refletisse, por exemplo, nas minhas notas, para que eu não tivesse depressão, mas eu já vi acontecer com várias outras colegas minhas. Então, um vídeo de depoimento, Patinho Feio é cheio disso, vai ter mais aí pra frente, apenas para exemplificar o que são as bicadas, o que é o bullyingzinho lá das outras criaturas da floresta. Tá certo, gente? Volto amanhã com mais um vídeo. Abraço!